Bom dia, na TV Setal de hoje eu vou entrevistar parte da equipe regional do Sereste, que é o órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho dos profissionais. Enfim, hoje eu estou aqui com Lara Rosa, que é enfermeira, parte da equipe, Heloísa Lira, técnica ambiental, e com Paulo César, engenheiro de segurança. Paulo César, tudo bem? Tudo bom. Mesma coisa. Explica para o nosso telespectador qual é a função do Sereste, mais precisamente aqui em Maceió, já que vocês atuam nessa área. Bom, o Sereste, na verdade, é um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, que tem alguns objetivos e algumas atribuições. O objetivo é exatamente a questão da prevenção do trabalhador, seja ele rural ou urbano, seletista ou não, estatutário ou não, ou sem vínculo empregatício, desde um funcionário público, seja ele da rede municipal, estadual ou federal, ou o cara que vende um ambulante da rua, que vende um caldo de cana, um pastel, é trabalhador, seja em qual for a área, o Sereste está, na verdade, como sendo de referência em instruir, em capacitar, em divulgar informações pertinentes à segurança, à saúde, a direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Existe um acolhimento e, caso o trabalhador seja cometido por um acidente ou doença ocupacional, ele poderá marcar um dia, feito uma avaliação com o médico, para ver o nexo causal, que é a referência daquela patologia em função do trabalho, e fazer o que a gente chama de encaminhamento a um hospital de referência. Esse seria mais ou menos um fruto do nosso objetivo do Sereste. Das nossas atribuições, nós temos a questão de ministrar palestras 0800 para empresas privadas e públicas, a questão de atendimento, de acolhimento de pessoas, como existem psicólogos que fazem acolhimento a alguns transtornos, tem as enfermeiras que podem fazer exatamente o acolhimento também, e tem os médicos que também fazem o acolhimento dos trabalhadores acometidos supostamente por acidente ou doenças ocupacionais. E a outra parte técnica do Sereste é a questão, hoje o Sereste é dividido em 5 coordenações. Coordenação geral e 5 coordenações. A coordenação de técnico de proteção e segurança do trabalhador, a qual eu sou coordenador atualmente. Existe outra coordenação de assistência, a coordenação de projetos, de programas de estratégia, coordenação de vigilância e a coordenação de gestão, que faz a questão toda organizacional da instituição. Então, toda a questão de disponibilidade de material, de carro, tudo isso é vinculado a essa coordenação de gestão. Então, na nossa coordenação, a gente trabalha muito com prevenção. Então, é a questão de inspeções em ambientes de trabalho. E como funciona, no caso, para as empresas terem acesso às palestras? Há um conceito onde o proprietário, o gestor de determinada empresa ligue, entre em contato com vocês e peça uma palestra do Sereste? Isso. Na verdade, o intuito do Sereste é levar informação aos trabalhadores. Não que isso seja como dizem, uma obrigação, mas é difundir o que é para os trabalhadores. Mas podem entrar em contato através do telefone do Sereste, ou podendo até aparecer lá e conversar com a gente. A gente tem que verificar data e cronograma, porque a gente tem N atividades que tem que se adequar a essas outras atividades que normalmente são externas do setor. E como está a situação atualmente dos trabalhadores em saúde? O índice de acidentes com os profissionais da saúde, ele tem aumentado, ele se mantém estável? Quais são os principais acidentes? Na verdade, o Estado de Alagoas, segundo informações do Ministério do Trabalho e do Emprego, os 3 maiores índices de atividades econômicas que mais se acidentam no Estado de Alagoas, o primeiro é o setor sucrocoleiro, o segundo é o setor de saúde. Ele passou à frente da construção civil. Hoje a construção civil está em 3º lugar. Por que isso? Por N fatores. Uma são as condições do ambiente de trabalho, outra coisa é a questão da falta de EPI e a própria sensibilização, conscientização do trabalhador na área de saúde. Nas inspeções que nós realizamos, Lara e Heloísa, nós fazemos parte dessa inspeção, a gente vê profissionais, mesmo com aquele estudo que passou por
por uma escola, por nível médio ou superior, a gente vê reencapando a agulha, não utilizando luva de procedimento, fazendo coisas que normalmente não deveriam. E a gente se pergunta e se questiona por quê. Por um lado, existe um ambiente que não favorece, não entrega um determinado equipamento de proteção individual, não existe treinamento dos funcionários, mas por outro lado também, quando se tem, muitos profissionais também se ausentam em utilizá-los. Tem resistência. Às vezes eles estão dando, por exemplo, tem um hospital que está dando sapato fechado, mas muita gente não está usando sapato fechado, por N motivos. Diz que é pesado, diz que é feio, enfim. Mas é uma proteção para ele, para o trabalhador. Mas muita gente está se recusando a usar. Vocês acreditam que seja fruto de uma deficiência também na formação profissional dessas pessoas? E cultura, né? Eu acho que é mais cultural. Qualquer formação, assim, essas áreas, né, saúde, sempre tem essa instrução, sempre tem essa informação, isso é passado. Mas a questão daquela visão, isso não vai acontecer comigo, eu tomo cuidado, eu não preciso dessa proteção, não preciso desse sapato fechado, ou nesse momento, já que é rapidinho, eu não preciso usar a luva. É justamente nesse descuido, quando você acha que nada vai acontecer, que pode vir um acidente. Os acidentes são então com material biológico, é isso? Sim. Ainda a maioria, o maior número notificado é com acidente de material biológico. Mas a gente sabe também que existe uma subnotificação, né? Porque, por exemplo, transtorno mental relacionado ao trabalho é uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatória. Mas, por exemplo, em 2013 a gente tem 0 casos no estado notificados. E isso é verdade? Não. A gente sabe que existe casos, mas que não está sendo notificado. E esse também é um dos papéis do SEREST, correr atrás dessas notificações para que o governo saiba que a gente está tendo esses casos, né? Porque uma vez que está zerado para o governo federal, eles acham que está tudo bem aqui em Alagoas. Olha, eles vão olhar o índice da gente e vai dizer, não tem pessoas com transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, Alagoas está ok, está tudo bem, entendeu? Então, um dos papéis também do SEREST é isso, é correr atrás da vigilância em saúde do trabalhador em si, né? Correr atrás dessas notificações para o governo criar as políticas públicas em saúde do trabalhador, né? Porque serve como base para o governo fazer as políticas públicas. E quais são os transtornos mentais que são mais associados ali à área de trabalho de medicina, que vocês identificam? Mas eles são muito afastados, assim, por depressão, né? A carga de trabalho muito alta acaba levando a uma depressão. Na verdade, essa parte de saúde mental é bastante complicada, né? Porque o transtorno mental ele é ocasionado por várias coisas. Não necessariamente só o trabalho vai ser um fator, né? Só passando mesmo por um psiquiatra para avaliar. Mas quando geralmente tem, por exemplo, profissionais de enfermagem, tem um artigo científico que fala que 70% dos profissionais de enfermagem sofrem de algum transtorno mental, né? Então, pode sofrer afastamento do trabalho decorrente disso. Pode ser depressão, a maioria é depressão, ou enfim. E por que é tão importante que esses casos sejam notificados também no SEREST, claro? Porque serve como base para o governo criar a política pública. Se não tivesse perfil da comunidade, se não tivesse perfil... por exemplo, o governo manda 30 doses de medicamento contra a dengue. Por que ele manda 30? Porque ele sabe que em determinada região ocorre 30 casos. Então, para o governo criar políticas públicas em saúde do trabalhador, ele tem que saber o que é que está acontecendo, o número, né, dos casos, para poder enviar os insumos, os equipamentos, para poder criar os centros de referência, entendeu? Se a gente não tiver, se o governo não tiver a informação, para ele está tudo bem, não precisa fazer mais nada. E vocês pensam que as pessoas têm essa resistência em notificar esses casos? Por quê? É vergonha? O que leva esse trabalhador a omitir os transtornos por causa do trabalho? Se eles conseguirem identificar isso? Na verdade, é porque assim, a notificação é uma ficha, né, que tem que preencher dos dois lados. E muitos profissionais do serviço, né, porque assim, não sou eu que sou acometida por um transtorno mental que vou notificar, é a pessoa que está me atendendo, entendeu? Então, a pessoa que está atendendo, ela vê como mais uma atribuição.
entendeu? Ah, mais um papel para preencher, entendeu? Ah, mais uma coisa para preencher, então sempre vê como mais uma atribuição. E às vezes, como o campo da saúde do trabalhador é novo, né? A política de saúde do trabalhador é de 2004, o Sereste da gente foi criado em 2008. Ano passado é que a gente começou a se estruturar realmente com a equipe certa, apesar da gente ter 38 profissionais multidisciplinar, ainda é pouco, né? E assim, para fazer toda essa ação e para dar conta de 28 municípios, né? Então, assim, muita gente não sabe que, até mesmo que isso é notificação compulsória, muitos profissionais não sabem. Por isso que esse é o papel do Sereste também, divulgar essas portarias que vão surgindo, vindo do governo federal, para que seja notificado. Porque muito profissional que está na assistência, na prática, quando recebe um caso, por exemplo, de tuberculose, de dengue, de hanseníase, ele sabe que tem que notificar. Já está lá a fichinha do lado dele e tal, e já notifica. Mas os casos relacionados ao trabalho, que é um campo mais novo, é mais complicado. Por isso que o pessoal está desde, eu entrei esse ano, mas o Paulo está desde o início de 2008, o Elo entrou ano passado. E a equipe está tentando reestruturar tudo isso para ver se a gente melhora esses casos de subnotificação e melhora a saúde dos trabalhadores como um todo. Ok. E, no caso, o trabalhador em saúde sofreu um acidente de trabalho, digamos, os mais óbvios, vamos dizer, acidente com material biológico. Qual a providência que deve ser tomada? A partir daquele momento que ele sofreu um acidente, procura o Sereste, procura o responsável, qual o primeiro passo e o último passo que ele tem que tomar? Na verdade, o Sereste não é porta de entrada. Então, aconteceu qualquer tipo de acidente, a gente não vai fazer o atendimento. Mesmo porque a gente não vai, como é centro de referência, não é porta de entrada para nenhum tipo de agravo. Se a pessoa sofreu um acidente, principalmente biológico, ele tem que ser rapidamente encaminhado a uma unidade, normalmente ao Elvio Alto, que exatamente dá toda assistência e vai fazer, na verdade, uma profilaxia, o uso de medicamento durante um período para tentar ver se reverte aquela suposta contaminação, qual a gente às vezes não sabe. Por isso que às vezes é importante os profissionais de saúde ver exatamente o paciente vetor, para exatamente verificar se tem uma hepatite C, se é idético, enfim, se tem para fazer a profilaxia correta. Caso contrário, você tem que tomar a profilaxia e normalmente não é algo muito bom, sempre tem os efeitos colaterais, mas é uma única medida de proteção pós o acidente. E, geralmente, os serviços de saúde, cada serviço vai ter seu plano de ação para quando ocorrer uma questão dessa. Por exemplo, vai ter uma rotina, né? Para seguir os passos para onde é que vai. Mas, por exemplo, um professor que sofre de disfonia, né? Que é dificuldade na fala e tal, que também é uma doença de notificação compulsória em relação à saúde do trabalhador. Esse professor, ele pode procurar, né, a clínica de fonoaudiologia, né, da UCISAL, que a gente, né, tem uma parceria com eles e que ele vai ser atendido lá, né? Agora tem que... Normalmente a questão da UCISAL, porque foi uma parceria, existe a disfonia, na verdade ele entrou no sistema, mas é de interesse estadual. Porque hoje os professores, principalmente da rede municipal de educação, o que mais se afasta são transtornos mentais, o segundo lugar, LER-DORT, e o terceiro lugar, disfonia. Ao ser a mesma coisa, se você for entrar num hospital ou numa unidade de saúde, se atender ou público ou privado, daí é encaminhado, pode ser feito pelo Sereste, esse encaminhamento para o CISAL. Na CISAL ele vai ter o tratamento da disfonia, então vai ter otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos para fazer esse tratamento com o pessoal da rede dos professores da rede municipal de saúde e do estado também. Ok. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês, tá, gente? E espero que a gente possa se encontrar de novo para esclarecer mais dúvidas dos trabalhadores. Ok.